Meu nome é Diane Sherman, cresci em Beverly Hills, Califórnia. Tive uma infância bastante mimada. Sabe, era do clube de campo e tudo mais. Viagens maravilhosas no verão. Eu fui para o Havaí por 1 mês aos 10 anos. Aos 13, fui ao Oriente. Em um Natal, minha mãe comprou uma loja de brinquedos. Era uma loja de brinquedos pequena e ela dirigiu o guindaste para o quintal e construiu uma casinha de bonecas para mim e minha irmã. Então você sabe, minha vida foi mágica em muitos aspectos maravilhosos e sou muito grata por tudo isso. Mas a contradição entre isso e o que eu senti e o que vi e como as pessoas interagiam, nada disso valia a pena. Porque nunca me senti como se eu pudesse me encaixar onde estivesse. O elitismo e a prepotência com que cresci. Não era quem eu era, não entendia. Não via a necessidade de tal coisa. Fachada que adota quando você está. Em tudo isso, então, sempre fui uma desajustada. Parcialmente porque havia algo quieto dentro de mim, mas também tinha consciências que muitas crianças não tinham. Sabe, minha irmã e eu costumávamos rir. Nós tínhamos percepções uma com a outra. Sempre soubemos quando algum trauma chegava à família. E havia muito disso. Meu pai era muito desafiador. Ele bebia muito e estava sempre nervoso. Ele era um furioso, então sabíamos intuitivamente e instintivamente o que estava por vir. Minha mãe, que era uma mulher incrível em muitos aspectos, ela era uma mulher muito temerosa. E ela ensinou minha irmã e a mim a sermos temerosas. E as mulheres naquela época, na verdade, não tinha muito poder. Sabe, eu cresci me sentindo muito desempoderada. Fui para uma escola só de meninas. No meu 3º ano, estive doente quase todo o ano e perdi muito tempo na escola, que eu teria que passar o verão, completando tudo o que perdi. Isso fazia sentido, mas minha mãe tinha uma história diferente para contar. Com suas filhas, que eram... Minha irmã e eu fomos apresentadas em Viena naquele verão. Então, não pude fazer aulas de verão. Porque para minha mãe, era mais importante fazer isso. E voltando da apresentação. Foi uma experiência estranha, pois aqui você tem a realeza vienense na apresentação de baile. E eu sou essa criança na minha cabeça que diz: por que estou aqui? Como cheguei aqui? E eu tinha um vestido lindo e um acompanhante encantador. E foi fabuloso. Mas eu continuei tentando ser o que isso significava. Naquele momento, eu trabalhava como modelo, o que foi mais uma fonte de insegurança para mim. Porque eu estava novamente tentando viver à altura de algo que eu não sentia que tinha. Os bons para fazer, mas eu sabia até certo ponto como fazer. Porque toda a minha infância, minha irmã e eu tinha sido fotografada para todos os jornais de sociedade. Isso pareceu uma transição natural para mim. Fiquei trabalhando na indústria de modelos por quase 17 anos. E eu era insegura e tinha medo toda vez que desfilava. Naquela época eu tinha cerca de 30 anos. Sabia que era hora de fazer algo diferente. E foi aí que bati na parede. Não sabia o que fazer. Meus pais haviam morrido. Estava divorciada, tinha uma filha de 6 anos. E eu simplesmente me sentia um fracasso, pois ali estava eu. Divorciada. Com pequena criança, sem saber para onde vou. O que estou fazendo? E então, uma tarde, fui à igreja. E senti-me como em um filme. Onde eu estava quase prostrada no chão. Você sabe, implorando e suplicando. Por favor, mostre-me, guie-me. Dê-me informações, não sei o que fazer. E foram 3 dias depois que tive minha experiência de quase morte. Esperei 10 anos para fazer essa cirurgia, porque estive no México com meu marido. Estávamos em Acapulco com amigos e tive um acidente de natação com o meu marido. Meu pé pegou a correnteza, fui atingido.
Ele me puxou, deslocou meu joelho, destruindo tudo nele. E quase afoguei porque eu não sabia nadar. Graças a Deus, ele era um bom nadador. Jogava polo aquático na Itália há anos. E ele, sabe? Ele me agarrou, me tirou e me salvou. Esperei 10 anos para a cirurgia, porque na época eu teria precisado de uma grande operação. Cirurgia de patela aberta. Trabalhando como modelo, simplesmente não conseguia, porque eu tinha na casa dos 20 anos quando aconteceu o acidente. Então, 10 anos depois, é hora de fazer isso. Quando fui fazer a cirurgia, eu estava muito confiante. A artroscopia finalmente chegou a um ponto em que era possível fazer. Ok para fazer, estava segura para fazer. Tinham resultados maravilhosos com isso. Então eu fui e fiz o procedimento. Estou sentada na maca, esperando para entrar. E isso foi um sinal para mim, com o tempo. Meu corpo começou a tremer. Uma enfermeira veio até mim e disse: "Você parece muito desconfortável. Gostaria de uma manta aquecida?" E eu disse que adoraria. E ela me trouxe uma, colocou no meu corpo. Isso pareceu acalmar as coisas. A próxima coisa é que entramos na cirurgia. E colocaram outra manta em mim. E no momento em que fizeram isso, eu saí. E eu saí antes mesmo de receber a medicação para isso. O que é realmente estranho. A cirurgia correu bem, exceto por... Tiveram muito mais a reparar do que imaginavam. Porque não tinham ressonâncias magnéticas e tudo mais. Em 1981, fiquei na mesa por 1 hora e 25 minutos. Mais tempo do que eles haviam previsto. E naquele momento, eu estava muito magra e a anestesia foi demais para o meu corpo. Estou na recuperação e ouvindo um barulho ao meu lado. E eu sou muito caprichosa, sabe? Um pouco desorientada e tal. E eu não quero olhar. De onde vem o barulho? Mas ouço eles dizendo: "Daiane, acorde. Daiane, acorde." E eu penso para mim mesmo: meu Deus, eles têm a pessoa errada. Fizeram a cirurgia errada. Estou levantando a mão dizendo: espere. Sou eu, você tem a pessoa errada. Estou aqui e estou bem. E eles não me prestam atenção. E eu estou pensando. Estou gesticulando e falando. Então percebi que eles estão muito ocupados. Eles estão trabalhando nessa pessoa, tentando salvar sua vida, e enquanto penso nisso, agora estou na beirada da cama dela, olhando para ela enquanto trabalham nela. E percebo que sou eu. E a ideia engraçada foi: vejo-me completamente. E eu me vejo ali, sem nenhuma conexão comigo. Eu sabia que me reconhecia. Mas aquele corpo não tinha nada a ver comigo. A próxima coisa que percebi é que fui puxada para o canto do quarto. Agora, estou observando o que estão fazendo. Estou meio que observando e fascinada, mas não envolvida de forma alguma. E senti que não tinha nada a ver ali. A próxima coisa que sinto é: estou sendo puxada para trás. E então fui empurrada para a escuridão. Quando criança, o pior que enfrentei foi o medo das trevas, porque nunca sabia o que viria na escuridão. Havia abuso e trauma na casa, e então estar totalmente no escuro era muito vulnerável. A coisa mais assustadora do mundo para mim é demais. E também ser cego, porque não se pode ver o que vem em sua direção. E eu pensei, se eu encontrar apenas um pequeno brilho de luz, um pequeno ponto para se agarrar, vou ficar bem. E quando vejo esse pequeno ponto de luz, acho que vou ficar com isso. Vai ficar tudo bem e eu vou ficar bem. E você sabe, eu apenas trabalhei isso dentro de mim, enquanto o observo. Começa a ficar cada vez maior. E está se aproximando cada vez mais. E de repente é tudo ao meu redor. E estou olhando para a luz pensando: o
O que é isso? Parecia nuvens. O branco é uma cor que nunca vi antes. Cerca de todas as cores do arco-íris nele. Mas é branco, sabe? Mas tem esse efeito cintilante. Não era apenas luz, era substância e sentimento. E está tudo ao meu redor. É tudo o que vejo, tudo o que sinto, tudo o que experimento. E não tenho palavras para isso. Como descrever o amor incondicional? Eu não sei como descrevê-lo. Tudo o que sei é que nunca me senti tão cuidada, tão adorada. Apreciada e muito segura. Qualquer coisa que você sempre desejou. Ter no mundo naquele momento é o que senti. Satisfeita além de tudo o que sonhei. E enquanto sinto isso, agora estou passando por isso, e ele está se afastando. De repente, então, vejo 2 fileiras de figuras que parecem monges para mim, em túnicas marrons com capuzes levantados, e eu flutuo entre eles. E soa tão bobo cada vez que eu digo que eu estava flutuando. Parecia algo de um filme, e eu sentia enquanto passava entre eles. Eu sentia o amor que eles me transmitiam. Não me sentia à vontade com homens. Devido à minha infância com o meu pai, e de alguma forma, todas essas energias masculinas me pareceram tão amorosas e de apoio. E foi como uma cura, quase para mim, estar na presença deles. E quando chego ao fim da fila de monges, um deles sai e diz: e eu sempre digo que ele, porque senti todos esses bons sentimentos de masculinidade. Ele diz que você não pode ficar. Ainda não é seu tempo. E olho para ele com o capuz erguido. Não há rosto, é preto. Mas é como se energia se movesse. E seus pequenos brilhos de cor ou luz. Ou qualquer coisa que você veja na energia. Nunca vi nada assim antes. Mas pareceu tão normal e natural. Porque ele está falando essa energia por meio de mim. E estou respondendo a ele através dele. E ele diz que você não pode ficar. Você deve voltar. E eu disse, por fim, senti o que é ser valorizada. Você não pode me mandar voltar disso. Cheguei em casa. O único lugar que sempre quis estar foi aqui. Casa, estou aqui. Você não pode me mandar voltar. E ele disse que eu tenho uma criança. Você deve voltar. Nesse momento, estou de volta ao meu corpo. Quando acordei, não me lembrava disso. A primeira vez que pensei nisso foi quando fui jantar com minha irmã. E foi a primeira vez que fui a um restaurante. Ou um grupo de pessoas desde a experiência. Porque eu usava muletas. Sabe, eu não saía muito. E estou entrando neste restaurante. De repente, estou sentindo tudo e todos. Toda a dor física deles, todo o medo e ansiedade. Toda a conversa deles, tudo me atingia. E eu pensei, meu Deus, estou ficando psicótica, louca. Isso realmente me aterrorizou. Não sabia o que fazer com isso. Nunca senti algo assim antes. Ser tão consciente e tão aberto a... Talvez 40 pessoas em uma sala. Foi como se me tivesse acontecido algo. Só sabia que era diferente. Sabia que minha vida era diferente. Eu sabia que sentia coisas de forma diferente. Nunca ouvi falar da terminologia experiência de quase morte. Acho que o livro de Raymond Moody já estava à venda há 1 ano. Quando tive minha experiência, e eu simplesmente não tinha consciência de algo assim. Pode até acontecer. No início, senti um pouco como se fosse um fardo. Apenas porque foi muito grande para mim. A consciência de que eu tinha morrido era grande. A consciência do que a experiência significava era grande. A consciência de... Agora, ter sensibilidade com as pessoas era muito forte. Foi tipo, ok, e agora o que eu faço? Agora sou assim. O que vou fazer com isso? Como vou lidar com isso? Posso trabalhar com isso? Posso viver com isso? O que é? O que devo fazer com isso e para isso? Então fui guiada, literalmente guiada pelo Espírito para as pessoas.
Quem poderia me guiar e mostrar, e me ajudar a entender. Agora tinha dons e talentos que não possuía antes. Você sabe como aprimorá-los e trabalhar com eles. Trabalhei com pessoas. Quem me ensinou a fazer meditações profundas. Comecei a canalizar e a ter visões. E foi assim que aconteceu. E levou-me muito tempo para entender tudo isso. Por algum motivo, sou assim desde o início. Desde o nascimento, pessoas sempre me procuraram com seus problemas. Desde criança, as pessoas vinham conversar comigo. E quando as pessoas começaram a me cercar, percebi que havia algo aqui, que eu deveria estar fazendo, alguma referência para as pessoas, que eu deveria desbloquear para eles, ajudá-los a avançar e sair de suas dores e sofrimentos. Só senti que era algo que queria fazer. E senti-me à vontade para fazer. Não sentia ter as credenciais. Não sentia que tinha ido à escola e ter todo o ensino e mais nada. Para fazer isso com as pessoas. E eles continuavam me dizendo: isso não é o que queremos que você faça. Queremos que você faça algo diferente. Tive que confiar para ousar dizer: estou fazendo isso. E eu me debati com como eu ousaria fazer esse trabalho. Ainda assim, realizo sessões incríveis com meus clientes. Está fazendo diferenças nas suas vidas. Cada vez que eles se curam, recebo uma cura, então sei que é certo. Mas isso exigiu muito de mim, que era insegura. Eu que não sabia quem era. E o que eu ia fazer? Confiar e simplesmente sair e fazer isso, dizer: eu posso ajudá-lo, posso melhorar sua vida. Onde isso vem, afinal? Mas é isso que eles me orientavam e ensinavam. Conhecer e me aprofundar em mim mesmo para dizer sim. Você pode fazer isso e... sendo intimidado pelo que as pessoas pensavam de você. Não me interessa o que eles pensam de mim. Sei para onde vou. Tem sido um milagre e uma mudança de vida. O medo tem sido o meu maior professor. Acho que... aqui está um acrônimo que adoro. A R significa esquecer que tudo está bem. Sei que, independentemente do que aconteça, tudo bem, pois sei que os espíritos estão agindo em meu favor. Estão comigo 24 horas. Então, para mim, passando da criança assustada, quem tinha 2 úlceras aos 21 anos, para ser a mulher guerreira e centrada que sou agora. Tem sido uma jornada incrível. E todos podemos ser assim. Sabe, se confiamos em nós mesmos e em nossa conexão, não há nada a temer aqui. Isso é o que aprendi. As coisas não são como parecem. Sabe, tudo isso parece realidade, mas depois de ter estado do outro lado, isto não é a realidade. Aquilo é. Esta é a história. Depois de ter uma EQM, sua visão sobre o dinheiro muda. Seu senso de envolvimento. E o que realmente importa a você muda. Sabe, para mim, é conexão. É essa conexão com outros seres no mundo. Isso é importante para mim. Não é sobre o que eles fazem ou quanto dinheiro têm. Ou qualquer coisa. É a conexão. Sempre procuro pelos milagres. A mágica não procura o que está errado. Procura o que é certo. Mantenho a gratidão em primeiro lugar. É gratidão e espontaneidade. Deixei o resto ir. Não é da minha conta. Quem quer que tenha nos criado é benévolo, não malevolente. Nunca teríamos criado o sofrimento que nós, seres humanos, criamos. Como seres humanos, criamos para nós mesmos. Precisamos aprender a nos autorregular. E a melhor maneira é amando a nós mesmos. Quando você se ama e você não se julga, você para de julgar os outros. E precisamos ter compaixão e empatia por nós mesmos e uns aos outros. Nosso papel é ser a melhor versão de nós mesmos, sempre para levar isso ao mundo e melhorar a frequência vibracional do mundo. E quando aprendemos a fazer isso em matemática? Vai ser delicioso. Porque isso é para ser divertido. Isto não deve ser doloroso.
Não viemos aqui para sofrer. Sinto com todo o meu coração. Tudo o que posso dizer é: nunca estive mais forte do que agora. Com 76 anos. Acabei de completar 76 anos há algumas semanas. Amo essa palavra. Sinto-me invencível, o que é estranho, pois meu corpo não é. Deus sabe que já fiz 4 cirurgias no joelho, mas internamente, emocionalmente, me sinto invencível. E percebi que você sabe. A idade é apenas um número. É a atitude que temos sobre nossas vidas e nós mesmos. Isso nos torna quem somos. Acho que é a coisa mais geral. Para mim, é para as pessoas trabalharem em superar seus medos. Medos de insegurança. Você sabe, não é bom o suficiente. Incapaz não se mede. Tudo o que eu tinha. Todas as coisas que te fazem precisar. Ser grosseiro em todas as interações. Acho que isso é o mais importante. É confiar que você é divino. Ser perfeito e ser amado incondicionalmente. É difícil entender isso, mas acho que é o mais importante que podemos aprender, porque quando se sente amado e valorizado e reconhecido, você pode fazer qualquer coisa. Com 76 anos, estou no ponto em que meu corpo vai partir. Mais cedo do que tarde, e estou animada porque vou para casa. Voltando para casa. Não é uma perda, é um ganho, eu sei. Há muito mais para fazer do outro lado. Para mim, sei que existem reinos superiores. Reinos diferentes do outro lado. Quero ser útil de outra forma. Não é o fim de nada. É só que deixamos o corpo, o veículo que nós, você sabe. Entramos nele e nos movimentamos, mas deixamos isso ir, nos tornamos, você sabe, essência, espírito novamente. Mesmo se não houver nada, apenas voltar e ser a fonte. Isso é o suficiente para mim. É muito maior do que qualquer coisa que possamos fazer aqui. Estou animada, não tenho medo, e é o que digo às pessoas. Não há nada a temer. Você é amado incondicionalmente. Não há julgamento sobre você de forma alguma. Qualquer forma, eles não se importam com o que você disse. Fez ou foi, eles te amam de qualquer jeito. Eles só querem o melhor para você. E o que eles tentam nos ensinar é para nós querermos o melhor para nós.